Boa noite, queridos ouvintes. Sou Cláudio Garcia, terapeuta e apterapeuta holístico. E o tema de hoje será sobre apterapia. E nesse quarto programa, continuando as entrevistas com meus mestres, hoje aqui conosco, se não o maior, um dos maiores conhecedores de apterapia do Brasil. Além de professor, é um estudioso no assunto, aprendi muito com ele. Sou da primeira turma de apterapia holística do Brasil. Se formamos lá na APACAME, né? E é uma honra muito grande tê-lo aqui, porque vem de Itapetininga, interior de São Paulo, e não é fácil tirá-lo de lá. Veio com certeza para passar mais conhecimentos para nós e ajudar, como faz sempre em suas palestras, seus cursos de apterapia pelo Brasil. Dê seu boa noite, professor Carlos Eduardo. Boa noite, Cláudio, e boa noite aos ouvintes da Rádio Mundial, que é uma rádio especial na área de saúde, viu? Tá de parabéns. Com certeza. Estamos tentando aqui fazer o melhor para o público, né? E é uma honra muito grande divulgar os tratamentos que podemos tirar, principalmente tirar esses medos. Apifobia. Que as pessoas têm da abelha. Então, tenho falado sempre aqui dos benefícios das abelhas, mas o programa é seu, o microfone é seu, pode falar, fique à vontade para falar tudo sobre a apterapia, divulgar o nosso tratamento na área. Bom, em primeiro lugar, é a questão do ser como um todo, né? Isso aí é importantíssimo nisso. Então, a maioria das pessoas hoje está muito insegura da vida, das coisas que estão acontecendo na vida, e as disfunções autoimunes, né, que se propala tanto por aí, que tem muitas pessoas com essas disfunções autoimunes, são resultado justamente dessa apreensão interna, né, e a pessoa se prende e cria carapaças e medos e fobias e essas coisas todas, e a abelhinha tem esse poder justamente de desmoronar essas proteções falsas, entre aspas, né, que a pessoa cria na vida dela, e realmente a pessoa está tão aprisionada dentro de si que acaba a abelhinha chegando, né, e ela sente mais dor ainda quando se aplica, porque ela está resistente. Quanto mais resistente, mais dor, porque ela está resistindo às coisas, né? Então, nesse caso específico, a abelhinha sendo trabalhada de uma forma terapêutica e holística, porque a gente, dentro da linha holística, se trabalha o nível emocional e o nível físico. Então, muitas vezes, esse foco de tensão que está havendo na vida da pessoa tem relação específica com o estilo de vida da pessoa, né? Que ela está vivendo. Então, a abelhinha entra para desarmar, né? E as pessoas hoje têm medo do desconhecido. Então, quer dizer, quando se aplica uma abelhinha, né, que é a apipuntura, né, no caso específico, nós utilizamos pontos de acupuntura, né, para aplicar. Então, tem o efeito acupuntúrico, mais o efeito da essência da abelha, que eu, entre aspas, vulgarmente chamado de veneno. Que para mim, veneno é agrotóxico. Se fosse veneno, matava, Se né? fosse veneno, matava. Eu falo, ninguém entra no meu consultório para me aplicar veneno. É a essência das abelhas, né? Então, hoje a ciência está mostrando, a melitina mesmo é capaz de inibir a célula, né, e cancerígenas, o HIV, né? Cânceres e a AIDS, quer dizer, está sendo... O mal de Parkinson, né? Que nosso amigo fez Tiago fez na USP. Né? Então, quer dizer, tem vários trabalhos já sendo feitos aí que está mostrando o potencial dela. Então, essa questão do, como diz um grande produtor de geleia Hell aqui do norte de São Paulo aqui, seu João, uma vez um repórter perguntou para ele, mas e a picada da abelha não dói? Ele pegou e falou, olha, a picada, as dores da vida é muito maior do que a das abelhas, né? Porque eu falo sempre para os meus clientes lá no consultório que o que é pior, 3, 4 segundos que dói a picada da abelha com a toxina que ela injeta ali, ou 24 horas uma dor no joelho, uma dor
como você, o trigêmeo, você trabalhou trigêmeo aí, o trigêmeo é altamente dolorido. Essa pessoa é agradecida, ela agradece a mim, mas na verdade ela agradece às abelhas, porque eu só fui o condutor daquele processo. Então existe uma apifobia. O que é isso? É um paradigma criado dentro do sistema que, infelizmente, o sistema ele tem uma parte mercantilista na área de saúde, né? Então, se conduziu as pessoas, hoje as reportagens são baseadas nos acidentes com as abelhas e nunca aquele que levou ferroada e que melhorou da sua artrite. O repórter nunca vai lá fazer uma reportagem e mostrando que aquela pessoa que levou aquelas ferroadinhas por acidente, entre aspas, porque nada acontece por acaso, né? Então acidente é entre aspas, melhorou da renite, sinusite, da artrite, essas ites todas, e o repórter não faz. Mas quando acontece de um acidente de morte... Mas a quantidade de abelhas... A dose até a água mata afogado, que é um alimento sagrado nosso, mata afogado. Então, se beber demais no mar... Tudo se transforma em veneno, né? O nosso Paracelso já falava isso, né? É verdade. Então esse detalhe é importantíssimo, a pessoa ter consciência. Então o apiterapeuta holístico, ele vai conduzir a pessoa primeiro a se trabalhar internamente. Ele não vai chegar já aplicando a abelhinha, né? E muitas vezes nem precisa da abelhinha. Muitas vezes a própolis, o pólen, a geleia real, né? Um exercício respiratório, uma hipnose, um floral, né? Tudo está dentro do holístico da pessoa, o tratamento holístico. Justamente, né? Então muitas vezes, eu não vou lá porque eu vou receber uma aplicação de abelha lá. Não, às vezes nem precisa. Né? Apenas a autoconsciência dela, que ela está com foco de tensão. Eu tinha uma cliente, por exemplo, que tinha uma dor, uma bursite crônica, que na realidade não era foco de tensão. Cada vez que ela ia dormir com o parceiro, quando eles brigavam, e ficava às vezes uma semana brigado, né? Ela encolhia o ombro e ficava contraindo a noite toda para não encostar nele. Olha só. Durante isso, vários anos de situação, criou um processo inflamatório. Quando nós descobrimos, feita a anamnese, e descobrimos... Aí eu falei para ele, você vai dormir ao contrário. Mas como vai resolver meu problema? Vai. E não precisou da abelhinha. Tá vendo? Era um foco de... Aí a dor ia passar para outro ombro, mas daí eu esclareci ela, nunca mais voltou a dor. Era um foco de tensão criada no dia a dia. No dia a dia. É igual a LER, ou DORT, disfunção osteomuscular, relacionada ao trabalho que a medicina convencional utiliza. Eu sempre aconselho, por exemplo, às vezes a pessoa tem dor no joelho, dormir com travesseiro no meio das pernas. Dormir de lado, onde não prejudica a coluna, e com o travesseiro no meio das pernas. Por quê? Para dar o equilíbrio naquele joelho e não ficar torto. Porque às vezes aquela forma de dormir torto é o que dá dor no joelho. Justamente, Então, às vezes, uma postura só da pessoa... já modifica tudo da vida dela. E nós, terapeutas holísticos, temos que orientar os nossos clientes para isso. Justamente. Professor, eu gostaria que falasse um pouco, assim, por exemplo... da geleia real, do própolis, do pólen, que eu sei que você é fanático. Não, porque na realidade o que eu passo para meus clientes é meu estilo de vida, é o nosso estilo de vida. Está aqui minha esposa aqui, Ivete, que ela inclusive faz a apipuntura nela mesmo, então é o estilo de vida nosso. Não temos, eu era para ter câncer, problema de próstata, sistema nervoso, porque eu tive um acidente na infância com BHC, que é um veneno hoje proibido no mundo todo, fica no solo mais de 120 anos, tem dúvida se ele desintegra, né? Então hoje era para ter vários tipos de problemas, tive acidentes, caí, tinha uma hérnia de disco, um pensamento nervo ciático, tudo foi abelhinha e hoje mantém-se abelhinha. E o pique de energia tá aí, ela que é a prova, não é a bike, né? Pedalando, sobe, desce e cava buraco e planta aqui, mexe com a abelha dali, não para, e atende cliente, faz palestra, é curso. Então, quer dizer, o nosso estilo de vida é a prática do que a gente pratica no consultório, né? Então, isso aí é importantíssimo, isso. E a gente, na verdade, nós somos sempre estudiosos, porque aquilo que nós praticamos para a gente, nós vamos divulgar para o cliente. Justamente. Porque meu problema de joelho, eu curei com isso, então a gente vai passando essas informações. Outro detalhe importante é que dentro da terapia chinesa, os 5 movimentos, né, que são fogo, terra,
né, metal, que é o movimento ar, água, né, e madeira, cada um deles está um específico produto, né, um apiproduto, né, das abelhas. No caso específico da essência da abelha, que é a aplicação da abelhinha, por exemplo, ela está no movimento fogo. No movimento fogo, nós temos coração, sistema nervoso central, parasimpático, cérebro espinhal, né, sistema circulatório, a parte endócrina, a parte sexual. Então, quer dizer, nós temos que fazer uma anamnese do cliente e ver se ele está nesse estágio de movimento fogo. Porque se ele está em fogo e você aplica uma abelhinha, né, a essência da abelha, você aumenta mais o poder de fogo. Então, teria que trabalhar, por exemplo, movimento água para apagar um pouco o fogo, para reduzir o sistema nervoso dele, a ansiedade, né? Que ele está vivendo ali, aquele, é TNT, é bomba relógio. Você aplica a abelhinha numa pessoa que está nesse estágio, ela chega no consultório no vermelho e você vai aplicar uma abelhinha e vai ficar roxo, como diz o ditado, né? Então, nesse caso, trabalhar com a geleia real, que a geleia real está no movimento água, e vai trabalhar rins e bexiga, que é o medo. A apifobia, né? As fobias das pessoas está no movimento água. Quando se há um equilíbrio no movimento água, pode ser aplicado. Às vezes nem precisa. Trabalhou é o medo ali que está desencadeando que os rins e bexiga faz xixi. O animalzinho não faz xixi de medo. O ser humano faz xixi de medo. Então o medo está relacionado ao movimento água. Quando você trabalha nesses movimentos, o mel, por exemplo, está na área dos diabéticos, que é o movimento terra, que é o movimento dos diabéticos, baço, pâncreas e estômago. Então o mel é utilizado para o diabético. Nós passamos mel para o diabético no consultório, porque ele ajuda nessa parte de equilíbrio da indecisão, da dúvida, da incerteza, né? Então cada produto tem o seu movimento. E o própolis, professor? O própolis, então, dentro da classificação europeia, o própolis está num movimento metal, né, que é o ar respirado, o pólen, né, e o própolis. E no caso de madeira, também o própolis e o pólen também está no movimento madeira. Trabalha tanto fígado e vesícula, como também na área respiratória. Então nós trabalhamos asma, bronquite, essas ites respiratórias, que é a área do movimento metal, né, que é um de entrada, e o outro de saída, que é intestino grosso. Verdade. Né? Então, quer dizer, muitas vezes a pessoa tem o intestino preso porque ela guarda as coisas fora o estilo de vida dela, a alimentação dela, né? Que também prende o intestino, né? Mas é uma pessoa que guarda, vai dormir com mágoas, que nós estávamos conversando agora de pouco, né? Em off lá. Aliás, nós devíamos ter gravado nossa conversa. Deveria ter para trazer para cá, porque nós estávamos falando justamente sobre essa questão, né? E a guardar o perdão é imprescindível no processo da saúde. É conduzir a pessoa, primeiro, como você mesmo citou, né, o auto-perdão, quer dizer, se perdoar, porque tem que ser humilde em aceitar que errar é humano, né? As pessoas aí não aceitam o erro, entra pelo mundo da perfeccionismo, né? E aí pronto, ela bloqueia e não dorme. Ela pensa que está dormindo, mas não está dormindo. Quando perdoa, modifica completamente a vida dela, né? Porque na realidade é a autoestima que está envolvida. E outra, quando você se perdoa e perdoa, a tua vida segue. Tranquilo. Se você não fica preso, e eu falo sempre assim, se você ficar com o rabo, deixar o rabo para trás, tem sempre alguém para puxar. Ou enrosca na porta, ou alguém vai puxar. Então... elimina tudo isso, deixa o passado no passado e segue a vida. Então, nesse caso aí, é imprescindível. Então, os produtos da abelha trabalham tanto no nível emocional como no nível físico. Por exemplo, uma pessoa que está com hepatite, que a gente falou agora de pouco, a questão da hepatite, né? E vários tipos, não é só um tipo de hepatite, né? Tem a hepatite de raiva, conduzido pela raiva, e a hepatite por medicamentos, agrotóxicos e venenos que estão aí nessa pseudo-comida, que não é comida, que a maioria das pessoas está consumindo hoje aí, né? Que é mais veneno. Esse eu considero veneno do que a essência da abelha. Que está matando várias abelhas, né? Justamente, para ver como é que está a situação das abelhas aí. Ainda bem que nós lá é um nicho que a gente chama de proteção ecológica, nós temos mais de 3 enxames naturais dentro de tronco de árvores lá. Protegendo e está lá há muitos anos e liberando enxame para tudo quanto é lado. E às vezes eu estou passeando lá, levo uma aqui, outra ali, né? Esse detalhe dela, que ela falou agora, é impressionante. A abelha tem um campo de visão diferente do nosso. Se você receber uma pancada aqui no cotovelo, ele emite um campo de cor vermelha,
que em infravermelho, como se a abelha vê que é um processo de inflamação, mas não que ela vê que é um processo de inflamação, ela enxerga vermelho. Quando você passa por perto, ela vai justamente naquele ponto. Ainda beneficia a pessoa sem a pessoa saber. Porque ela é como na guerra, ela vai no ponto frágil da pessoa. E aquele é o ponto É frágil. o ponto frágil. Só que ela não sabe que beneficia. Beneficia a pessoa. Então, E nem a pessoa sabe o que aconteceu. Ela passa por lá, já sai. Então, várias vezes nós já tivemos essa experiência e vai ver no mapa da acupuntura, por exemplo. Se você vai ver um ponto estratégico da É acupuntura. verdade. Eu sempre, toda vez que eu tomo uma picada, quando eu vou caçar abelha, né? Eu tomo uma picada em algum ponto diferente, eu vou no meu livrinho lá de pontos. Falo, É aquele ali que eu estava precisando. Ó, isso aqui foi É só benefício, olha lá. Olha, Essa tá semana vendo? tem em cima dos lábios, olha lá. Passear Olha lá, lá. ela veio em cima. É. Bom, lembrando que atendemos com apterapia no Centro de Terapias Naturais de São Paulo, que fica na rua Cerro Corá 2367, no Alto da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, pelo telefone, anote aí, 11 30 21 91 40, pelo celular, que é o WhatsApp, 98902 9112. Vou repetir, 30 21 91 40, WhatsApp 98902 9112. Também atendemos, se você passar um e-mail, terapias, arroba centro de terapias naturais sp.com.br, ou visite nosso site, lá você vai ver nossos terapeutas, nossas terapias, que é www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br. Professor, eu sei que o senhor escreveu um livro, né? E eu gostaria que o senhor divulgasse seu livro. Esse livro, ele está o CPT, o Centro de Produções Técnicas, né? Tudo lá, parte financeira com eles, tudo com eles. Eu, na época, não entendia muito de comércio e assinei um documento com o CPT. Hoje, eles ganham e eu só divulgo o trabalho que as abelhinhas, né? Então, esse aqui é um curso, propriamente dito, básico, da apterapia convencional. Né? Então, quer dizer, a terapia convencional não tem a parte holística no trabalho. Agora avançou. Você já fez o curso da holística, né? Que já está mais avançado. Então, a apterapia convencional, tratamento com o produto das abelhas, o CPT, junto com a universidade, a UESB, a Universidade Estadual da Bahia, né? Através do Dr. Paulo Sérgio, lá da universidade, lá na época, a gente fez junto com eles, né? Foi um trabalho até bonito na época, que estava começando no Brasil, né? O TIM, nós fizemos um envolvimento num evento, o primeiro evento brasileiro de apterapia foi lá na universidade, na UESB, lá de Vitória da Conquista. O TIM participou, né? Nós tínhamos outro apterapeuta daqui de São Paulo também, né? Facchini, né? São os primeiros apterapeutas do Brasil, né? Que a gente começou aí. Eu fui para Cuba, me especializei, né? Nessa área através da Apimôndia, que tem a comissão científica de apterapia, né? Então ela hoje divulga pelo mundo todo. A apterapia está muito avançado na Romênia, né? Tem Moisés Assis nos Estados Unidos. Tem a Espanha também. Na Espanha, né? Pedro Pérez na Espanha, né? O Stefan, né? Dr. Stefan também lá na Romênia. Então são vários, no Chile, você tem até um apterapeuta trabalhando com você. Isso. Então nós temos... Josival fez o curso com um professor do Chile. Do Chile. Então uma coisa que precisa ficar claro para os ouvintes, né? E para as pessoas, é que acidentes com abelhas se ocorrem fora do consultório. Em consultório, no mundo todo, não existe uma morte, um acidente sequer comprovado hoje em consultório, né? Então, o que tem hoje é um paradigma, é a apifobia, é o medo das abelhas induzido na mente das pessoas, né? E as pessoas criam aquilo ali e vai vivendo a abelha, o medo, e sendo que isso pode resolver muita coisa, né? Muito, de câncer, AIDS, problemas terríveis que a pessoa está sofrendo a vida toda aí. Lombalgia, nervo ciático,
problema no joelho. Joelho. E tem um detalhe importante também. Eu falo, que eu comentei ali, por exemplo, uma cliente minha que tinha problema de labirintite. Labirintite. Então tem situações crônicas, né? Dores crônicas, situações crônicas. Uma das coisas mais profundas que eu vejo na abelha, que a gente tem estudado e observado, e a ciência está comprovando isso cada vez mais, é justamente ela atua lá no DNA, lá no código genético, lá na memória. Ela desperta o processo natural de vida da pessoa. Ela cria uma regeneração, ela cria novas células, ela estimula a calcificação. Eu tenho casos de clientes, por exemplo, que não calcificava, fraturou e não havia calcificação na área e teria que se pôr prótese, né? E não precisou da prótese, apenas as aplicações, houve a calcificação. As células, nesse caso aí, a abelhinha, ela atua lá no DNA. Então é uma coisa assim que é fantástico. É um processo que eu gosto muito, aplico com toda assim, segurança. E vejo o resultado. Outra coisa é aquela questão que a gente estava falando, que não é gasto, é investimento na saúde. Uma terapia dessa é investimento na saúde. Por quê? Casos crônicos de mais de não sei quantos anos, tomando medicamentos que, por sua vez, efeitos colaterais nocivos, altamente nocivos, que depois vai ter problemas nos rins, vai ter problema no fígado, né? Problemas de sequelas, inclusive, né? Nesse caso aí. E na abelhinha não existe isso. Na apiterapia não existe. A apiterapia holística trabalha a pessoa como um todo. E aí o que acontece? Caso de depressão crônica, dependente de faixa preta, nós temos casos aí de insônia crônica e depressão junto, né? E com exercício respiratório, nós estávamos falando sobre o exercício respiratório e o exercício físico, que é a base e alicerce, né? Muda completamente o estilo de vida da pessoa, vai parando, desmame, como diz o ditado, vai sendo retirado aos poucos aquela droga que ela está tomando, né? E muda completamente o estilo de vida dela. O bem-estar dela em relação à família, ao mundo, o lado espiritual dela. Então é um conjunto que só benefícios que gera. Tá certo, professor. Nosso tempo é curto. Aqui, assim, o programa, quando é bom, ele vai assim. Tá quase. Temos só algumas coisas para falar, mas dizendo que no Centro de Terapias Naturais, além de apiterapia, também atendemos com acupuntura sistêmica, auricular, córeo, que é a acupuntura nas mãos, florais de Bach e Saint-Germain, hipnose clínica, massagens terapêuticas em geral, psicologia, tarô e numerologia. Enfim, você começa a se tratar logo quando liga. Transmitimos muita energia positiva para começar a melhorar só no atendimento. Verdade. E eu lembrar também que nós vamos iniciar a semana que vem Reiki. Vamos fazer assim, a quarta-feira, um benefício à população, a quem quiser participar. E vai ser uma aplicação de Reiki das 9 às 18 horas. Só basta levar 1 quilo de alimento, que depois nós vamos distribuir para quem precisa. E dê seu boa noite, professor. Olha, a todos que estão ouvindo aí, o trabalho é interno, é dentro de você. Quer dizer, cada um, na realidade, é aquilo que a gente acabou de dizer agora de pouco. Ninguém cura nada, quem cura é o próprio corpo. E perceber que o divino, seja a sua linha, seja budista, católico, protestante, não importa, Deus é um só, a mãe divina é um só, não existe isso. Então, no seu coração, lá é que está todo o segredo, que é o perdão que a gente acabou de falar aqui, né? Então, você tem uma harmonia, você encontra o terapeuta certo. Quando você está na linha certa, em harmonia interna, pedindo para o seu divino dentro de você, para poder realmente abrir os caminhos e você perceber, você vai encontrar o terapeuta certo para você, que vai ajudar você a sair daquela situação de autoflagelo, né? Que a maioria das pessoas hoje está muito, minha culpa, saia disso, pelo amor de Deus, saia disso. Bem, quem quiser ser atendido pelo professor, é Itapetininga, né? Nós estamos numa fase agora de trabalho, realmente, até
A minha esposa até ela falou, você vai falar isso? Eu falei, não, mas é a questão de autoconhecimento interno, em contato com a natureza. Nós estamos preparando uma área para formar cursos específicos lá, grupos que queiram formar, é uma história, né? Mas atendimento hoje é só os clientes antigos, né? E estamos preparando um local que a pessoa lá tem agricultura orgânica, desintoxicação, e a pessoa sai de lá já nessa forma. Mas o Cláudio está, né? Sim. Não, aqui na clínica, aqui em São Paulo, se alguém querer ser atendido aqui na clínica, eu posso até, veja lá, né? Até a gente estuda isso aí. E vou repetir o telefone da clínica do Centro de Terapias Naturais de São Paulo, que é 3021 91 40, WhatsApp 98902 9112. E lembrando que estamos lá à disposição para atender quem precisar, né? E estou terminando o programa, também desejando uma boa noite a todos, com aquela frase que, Constituição da Vida, parágrafo único: quem vive preso ao passado não almeja o futuro. Portanto, não aproveita o presente. Todos nós temos o direito de ser felizes. Só depende de nós. Só depende de nós. Namastê. Namastê.